Hoje vou entrevistar a Belle. Curiosa. Gente, menor ideia do que ela vai me perguntar, mas vamos embora. E assim, pode não ser curiosidade de algumas pessoas, mas eu tive muita curiosidade quando eu conheci ela, que ela falou assim: eu me descobri com yoga, eu me transformei com yoga. E como o yoga mudou a sua forma de ver o mundo. Primeiro eu precisei aprender a me relacionar comigo mesma, porque a maneira com que eu me relacionava que estava interferindo em todo o restante. Aham. Então, a primeira coisa que eu senti impacto foi a flexibilidade mental, comportamental comigo. Aqui a gente fala em yoga, já pensa longamente flexibilidade física. Isso é consequência de muita prática, inclusive. Eu estou querendo dizer a minha maneira de me ver, de me perceber em relação às minhas conquistas, aos meus projetos, a maneira que eu me relaciono comigo mesma. Então, eu tenho um crítico interno forte e aí eu não me permitia errar. E quando eu errava, eu ficava me punindo, eu ficava remoendo aquilo, enfim, eu sofria muito de errar. E porque tudo tem um histórico, né, gente? Tudo tem histórico, mas aí eu não vou entrar nesse contexto. Só que a minha história de vida, as minhas interpretações mediante a minha vida, fez com que eu tivesse medo de errar, porque eu tinha essa insegurança, as pessoas me resumirem ao meu erro, etc e tal. E o yoga me trouxe esse amparo, esse acolhimento. Receba o seu momento, evolua no seu ritmo, se permita crescer, Uma se filosofia, permita né? se A superar. filosofia É de uma filosofia. yoga que você se incorporou, Sim, me acolheu e identificou. me mostrou que eu poderia evoluir, sim, só que no meu ritmo, mediante os meus próprios limites e condições. E é isso que de primeira coisa que eu notei de benefício na minha vida foi melhorar esse relacionamento com o meu crítico interno de modo que eu seja mais flexível, tenha mais autocompaixão comigo mesma. Então, tudo que você pratica no yoga, você traz para o teu corpo, sim, essa mensagem, mas você também aplica na tua vida. Tá, e o yoga ajudou a curar em que relação ao teu corpo? Você tinha alguma doença autoimune, alguma limitância com o seu corpo e a yoga te ajudou? Não, de doença não. Eu tenho condromalácia patelar, e que é um desgaste na cartilagem, na rótula do joelho. E eu descobri, que no meu caso era congênito, eu descobri praticando até para fazer a Lotus, né, que a gente vê no Sim. yoga. E eu fazia, eu estava aprendendo a fazer, eu ia trabalhar, só que eu estava trabalhando a flexibilidade total, né, na região do meu joelho. E ali eu fui descobrindo que existia essa condição, eu não sabia, e aí quando eu fui no ortopedista eu descobri, e aí eu conversei com a minha professora, ela tem uma outra condição também, que assim, o yoga, ele trabalha todos os tipos de problemas de saúde. Aqui eu tô falando de contribuir para o tratamento. Ele Entendi. contribui para o tratamento, ele alivia dores, ele reduz a questão dessas limitações, enfim, ele trabalha essa região do corpo Um complemento, né? sempre com muito cuidado e respeitando os limites de cada corpo, não existe um padrão. O yoga ele é totalmente adaptável às condições de cada pessoa. Então, não existe uma condição assim, eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma condição física e eu não posso praticar. Porque assim, o yoga ele é prática física, mas também é mental. E as pessoas conseguem trazer através da sua mente benefícios também para o teu corpo. A gente sabe disso, o poder da Uhum. nossa mente. Enfim, aqui falando sobre mim, eu tenho a condromalácia patelar e aí eu trabalho as minhas práticas mediante essas condições e vou sempre respeitando os limites do meu joelho, por exemplo, enfim, do meu corpo. Ele sempre entra como um tratamento, um alívio, uma melhora. E a cura é muito sobre como a gente aplica isso dentro de nós. Tem pessoas que têm um pouquinho mais essa questão como é que eu posso dizer? Tem a condição de saúde, e aí, aí ela tem o tratamento médico e tudo mais, mas tem a questão da fé na cura, o quão você é adepto, o quão você é adepto a essa fé de se curar.
Então, aí é um universo um pouco mais abstrato, a gente sabe disso, a gente entra no campo da fé, enfim, não é o ponto. O ponto aqui é que a gente consegue entrar com tratamentos, alívios, melhoras, evoluções em questões de saúde, doença, limitações físicas. Aí eu falei da condromalácia, que é o que eu tenho de fato, e eu vou trabalhando para que eu não tenha mais um dia. Eu acredito que eu possa, o meu E o corpo hoje yoga ele pode, pode se assim, fortalecer. adaptar para as pessoas magras, pessoas que estão acima do peso, corpos diferentes, assim, elas são adaptadas, e idades também. Tudo é adaptável no yoga, tudo. Idade também, criança faz yoga. E Hum, criança, idoso, ela é completamente adaptável às condições de cada um. O que que a gente faz? No papel de instrutor, de professor, antes de começar as aulas, a gente sempre conversa com os alunos para entender quais são as condições físicas, se tem alguma contraindicação. E aí, contraindicação não é assim, então você não vai praticar, não. O que que a gente pode fazer, então, a partir disso? Entende? É nesse sim. sentido. E muitas vezes, a depender do contexto de saúde dessa pessoa, obviamente, se a gente está falando de um idoso, por exemplo, a gente pede, né, que o médico preencha, né, um exame médico dizendo o que, que não pode ser feito, enfim. Então, tudo tem respaldo médico. A gente não faz nada assim, da nossa cabeça. A Sim. gente tem muita responsabilidade com as pessoas que a gente instrui. A gente fala os professores. Aqui eu tô falando por mim, por conta do meu papel, né? Enfim. E como que é viver de yoga no Brasil, assim, a questão financeira, se as pessoas ainda têm essa crença limitante, assim, de que yoga é caro, para você passar esse benefício do yoga aqui no Brasil, como que é? Como que está sendo para você? Bom, eu vou falar pela minha experiência até aqui, né? Sim. Eu tenho uma mentoria que me propõe exatamente ter liberdade financeira para trabalhar com yoga, seja em grupo, seja no individual e valorizando a sua hora, valorizando os seus estudos, a sua capacitação, honrando o seu trabalho. E assim, você coloca valor no seu trabalho, além do preço. O preço vai muito de cada profissional, como o profissional se sente confortável com isso. Então, acho que é muito particular também ver assim, por que que uns cobram mais, outros cobram menos, aí vai da experiência de cada um, da linhagem, enfim, do histórico de cada profissional. Se a gente for levar o yoga para o âmbito CLT, aí é mais limitado. Então, eu, quando decidi atuar como professora de yoga, era no sentido, do empreendedorismo mesmo, eu atuando no meu negócio, agregando yoga ao desenvolvimento pessoal, a experiências, seja com alunos individuais no online, seja em grupo, seja em workshops, enfim. E qual é seu público-alvo? Quem você pretende atingir? Uhum. Eu comunico com o meu nicho de desenvolvimento pessoal para a satisfação profissional. Então, as pessoas, eu tenho dois públicos, né? Tanto as empreendedoras com base na minha própria realidade, porque eu sei como que é a vida de ser empreendedor, autônomo, enfim, e o yoga traz essa questão de quebra do automático, o momento de autocuidado, do alívio, da respiração, do alongamento, enfim, você ter esse momento só seu, porque a gente quer abraçar o mundo, né? Nós empreendedoras, a gente fica Para tenso, enfim. realmente conscientizar o momento presente ali, né? Exatamente. E no processo de autoconhecimento também que o yoga agrega muito nisso, que é o momento que você para se ouvir, para se reconectar com a sua essência, com a sua natureza, e para as pessoas que estão fazendo transição de carreira, que ainda não estão mais tão felizes no seu ambiente de Uhum. trabalho, enfim, né, com o seu momento atual. Então eu converso com esses dois públicos Sim. e o yoga agrega esse valor na vida das pessoas junto com o processo de desenvolvimento pessoal. E como que está sendo para você agora, neste momento? Que a gente vai deixar tudo registrado, né? Quem sabe daqui 5 anos, daqui 2 anos, você, Belle, vai assistir o vídeo dessa nossa entrevista e vai falar: Uau! Qual é a mensagem que você vai deixar para você mesma para o futuro? Uau! Ah, você foi. Eu falando comigo mesma? É. Aqui? Uhum. Ah, uau. Ah, muito orgulho de mim, porque eu sei que eu me ouvi. Eu tô colhendo aos pouquinhos os frutos de ter me ouvido, de ter resgatado em mim a minha natureza Sim. e estar aberta.
para colher cada vez mais os frutos da minha própria natureza e como que eu posso trazer, agregar isso na minha carreira, na minha profissão e tornar a minha história profissional cada vez mais fluida. Então, eu fico muito feliz que hoje eu tive coragem para dar esse passo e mesmo às vezes com o friozinho na barriga, eu avanço com muita certeza de que aquilo está correspondendo aos meus valores e tudo aquilo que eu acredito, que eu vivenciei na minha pele. Então, continue. Eu vou Eu ler uma nunca. mensagem para Ai, você, Belle. tá bom. Belle, é 2030. Você não deve dinheiro a ninguém. Você está na melhor forma da sua vida. Você tem alguns terrenos, tem imóveis, tem empresas. Você está cercado por pessoas que te amam. Tudo graças à rotina e o processo que você, em 2025, resolveu trilhar. Não é um sonho, vai ser tudo realidade aquilo que você vai realizar. Essa é a verdade. O futuro se dobra para quem tem coragem de sangrar no presente. Então, pare de sonhar com 2030 e comece a agir como quem já pisou lá. Perfeito, obrigada. Gente, muito Adorei. obrigada. Entrevista da Veli e que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite. E para quem não segue o canal, se inscreva no canal, deixa um Já ativa o joinha, sininho. curtir. É isso, curta e continue. Obrigada. Se tiver qualquer dúvida, também estamos aqui para respondê-las. Obrigada, gente. Obrigada, Kelly. Até mais.